Olha, eu vou até mudar para a história da Alemanha, porque assim, a Alemanha não ganha um jogo de mata-mata, ganhar o jogo, desde que ganhou do Brasil por 7-1. Bem feito. O último jogo que na final empatou, foi ganhar na prorrogação. Exatamente. A Alemanha não ganha um jogo de mata-mata desde então. E ontem, o Paraguai, no nosso Paraguai. Nuestro Paraguai. Nuestro Paraguai. Foi lá e pá! Gomes, pá! Empatamos, fomos pra prorrogação, fomos pros pênaltis. E o ídolo latino-americano, muito melhor que o Muslera, que o Alisson, é o Gil. Esse sim, tinha gente aqui no nosso suíte querendo chamar o Casimiro de herói. Falei, minha nossa senhora, herói é o Gil, gente, que colocou o Paraguai nas oitavas de final. E hoje, você viu o presidente sem serenidade? Claro, ele feriadão. Paraguai e um palavrão. Ele tuitou o presidente Claro. e decretou feriado. O Paraguai segue na Copa do Mundo numa classificação histórica e os alemães, de novo, muito precocemente, voltam para casa, Piperno. Bem feito, é a maldição do Mineirão, é isso aí. Agora, sobre o Paraguai, primeiro, a história desse goleiro Gil, eu recomendo que os nossos amigos procurem boas informações, porque esse rapaz é um daqueles heróis quase anônimos que surgem em Copas do Mundo. Ele foi um goleiro que jogou em seleções de base do Paraguai, depois não ganhou dinheiro com a profissão, então sabe como é, né? Vida de goleiro do Paraguai, tirando o Chilaver, ele, em um determinado momento da vida, teve que vender praticamente tudo que tinha, porque o seu filho teve uma doença muito grave e ele teve que se desfazer dos seus bens para ajudar a pagar o tratamento da criança. E o Paraguai não tinha goleiro titular definido até outro dia. Tanto que o Paraguai tinha lá o Gatito Fernandes e tal, naturalizou um uruguaio, que está no banco, o Oliveira, e só em cima da hora o Alfaro decidiu então que o Gil seria o goleiro titular e está fazendo realmente uma grande Copa do Mundo. Foi heróico o Paraguai e aí tem uma outra questão para a gente refletir muito. Quer dizer, a decadência dos três grandes gigantes ganhadores de Copa do Mundo. A Itália ausente das últimas 3 Copas, a Alemanha não vai para as oitavas há 3 Copas, e o Brasil, mal que mal, vai se segurando aí, mas também já não é o Brasil de outros tempos. Né? Robson, os latinos aí felizes ontem, o Brasil ganhou e depois foi lá o Paraguai e pá nos alemães. É sempre bom ver a Alemanha indo embora, né, de uma Copa do Mundo. É sempre bom e eu não vou ser contra isso, não. Agora, há vários caminhos para você chegar numa classificação, numa vitória, né, numa conquista. O Paraguai ontem fechou o jogo, né? O Paraguai entregou a bola para a Alemanha. O Paraguai praticamente não jogou, né? E se defendeu e foi levando e foi fazendo seus gols nos pênaltis e classificou. Então tem isso do Paraguai também. Não é um futebol vistoso que a gente aplaude e que a gente fala, pô, que legal esse Paraguai. Gostei muito mais do Marrocos diante da Holanda. Mas é sempre bom abrir o aeroporto para receber a seleção da Alemanha para ela ir embora de uma Copa do Mundo. E foi bom para o Paraguai. O Paraguai está lá dentro, o Paraguai tem jogadores que atuam no futebol brasileiro, tem uma identificação muito grande com o torcedor brasileiro e a Alemanha não tem muito isso. Aliás, não tem nada disso com o torcedor brasileiro. E bola de ouro, prata e bronze para o nosso Gustavo Gomes, porque o nosso capitão merece. Tá? E o técnico estava bravo na coletiva, também tava dando vocês da imprensa. Reclamou do Chilaver, reclamou de todo mundo que tinha reclamado dele, porque o Paraguai começou essa Copa do Mundo de 4 Estados Unidos, não é que também dá essa beleza toda. Mas, olha, eu tenho uma coisa para contar, porque eu não sei. Eu vi muito brasileiro ontem, não porque gosta do Paraguai, mas porque acha que o Brasil precisa ser ex e tal, torcendo contra tanto a Holanda quanto, já vamos falar da Holanda agora, contra a Alemanha. Aí eu olho e falo assim, mas gente, eles estão do outro lado. Era a chance de pegar um time mais fraco na final. Agora a França, que estava com um caminho dificílimo, vai melhorando o caminho da França. Vocês precisam olhar para a tabela. Porque a França ia pegar a Alemanha no próximo. A França precisa ganhar hoje, da Suécia, evidentemente. Mas estava no caminho da França, a Alemanha, não no caminho do Brasil. O povo tudo feliz. Daqui a pouco a França não vai pegar ninguém. E aí vocês vão ver, ela vai chegar embaladona na final. E, aliás, o Paraguai reencontra a França, né? Como que em 98. foi um jogo duríssimo na prorrogação, né? No gol de ouro. Pois é, na Copa de 98, depois na final não queremos lembrar. Bom, a Holanda também cai. Bom, é bom que também lá no Paraguai vai ter uns jogadores que vão voltar cansados, precisando fazer controle de carga. Vão poder voltar e jogar já.
Vão ter que descansar um pouquinho. A Holanda caiu diante do Marrocos nos pênaltis, num jogo duro de assistir, né? A Holanda foi muito preciosista no primeiro tempo, tocou a bolita, não finalizava, tal. Foi emocionante o gol do Gakpo, por conta do que ele passou essa semana, a mulher dele perdeu um filho, sofreu um aborto espontâneo, então ele ficou todo emocionado a fazer o gol, mas aí depois o Paraguai foi lá e pá, empatou no final do jogo. E nos pênaltis brilhou o goleiro Gil, Piper. Olha, mas tem uma coisa, né? A seleção de Marrocos ela foi. Não, brilhou o goleiro. Brilhou o goleiro Bono. Bono, a seleção de Marrocos foi melhor durante quase que o tempo todo, né? A Holanda também fechada, atacando pouco, ameaçando pouco. A Holanda não teve. Ela teve um arremate no primeiro tempo todo, um chute de fora da área. No segundo tempo também acabou criando muito pouco. Marrocos não. Marrocos teve lá umas 5, 6 oportunidades, deixou de ganhar no tempo normal e na prorrogação por excesso de preciosismo, a exemplo do que aconteceu contra o Brasil. Eu acho que é um time com muita reserva técnica, tem muita gente de talento, mas precisa aprender que para ganhar jogos de futebol tem que fazer gol e vale gol de bico. Eu também vi o Marrocos muito melhor do que a Holanda nessa partida, muito melhor. Talvez aí uma nova tendência no futebol mundial, né? O Marrocos bem na Copa passada, bem nessa Copa, melhor do que a Holanda, que tem muito mais tradição. Agora, ainda bem que o Brasil jogou com o Marrocos na estreia, né? Porque o Marrocos melhorou também. O Brasil melhorou, mas o Marrocos melhorou também. O Marrocos jogou muito melhor e para mim poderia ter vencido no tempo normal a seleção da Holanda. E aí a gente tem que começar a olhar para o Marrocos com uma visão diferente. A Copa tem um pouco disso, né? Às vezes aparece um time aqui, um time ali, uma seleção aqui, outra ali, que fica ali, que marca aquela competição e que desaparece depois. Mas o Marrocos já veio e já começa a se enfiar, né? Se infiltrar dessa seleção, nesse pilotão aí das principais seleções do mundo. Eu vejo o Marrocos muito forte nessa Copa do Mundo ainda. Olha só, uma seleção que já teve Gullit, Rijkaard, que já teve Van Persie, que já teve Cruyff, tudo isso, Pipa. Essa seleção não perde em Copas do Mundo, sabe desde quando? Desde 2006. Há 20 anos que a Holanda não perde um jogo, mas também não vai a lugar nenhum, Pipa. Empata muito. Perde todas as decisões por pênalti, é um negócio incrível. Ah, é mesmo, Pio? Conheço um time que... Bom, esquece. Mas agora nós temos um jogador que faz gol de pênalti no Neuer. Mas a Holanda perdeu em 98 para o Brasil, perdeu depois, mais tarde, 2 vezes para a seleção argentina, perdeu agora para Marrocos. É impressionante como a Holanda realmente ela acaba fraquejando nisso. Agora, também uma grande fábrica de ótimos jogadores. Falta um jogador especial. Talvez essa seja a seleção holandesa com menos jogadores especiais. Mas, de qualquer forma, o time continua muito forte. Agora, sobre o que o Robson falou sobre o Marrocos, é bom não esquecer o seguinte. Esse é o segundo ciclo em que Marrocos está muito forte e em 30, Marrocos será uma das sedes para a Copa do Mundo. Certamente vai fazer um terceiro ciclo com tendo uma seleção muito competitiva. Bom, o Cama também estava bravo na coletiva. O Brasil, o país, porque ele mudou o esquema tático ontem, foi com 3 zagueiros, né? Foi. E aí ele falou, o país inteiro queria que eu fosse com 5 defensores, agora vocês estão reclamando, também não ligo. Eu tava pistola. Vamos ver os memes de ontem, antes do grande momento, grande finale que esse programa terá. Esse é o Lucas Paquetá, depois de tomar a bolada que ele tomou no primeiro tempo, do Bruno Guimarães, Pipa. Pá, amassado. Foi o amigo. Aí a fila para pedir desculpa. Olha o Pipo na fila. Barraca do pedido de desculpas, fila de retratação para quem criticou demais. A Milena, ela que teve a ideia de fazer essa inteligência artificial, porque ela disse que ela trabalha na barraca do beijo, em festa junina. Sei. E ela falou, se tivesse um pedido de barraco de desculpas... Não sei, ela disse que trabalha na barraca, não sei se ela... Não sei, ela disse que trabalha lá. Ela falou, vamos fazer um pedido de desculpas. O Nicolau escreve, eu teria tirado o Casemiro no intervalo, não teria colocado o Martinelli, é por isso que o Ancelotti tem 5 Champions e eu vou acordar amanhã às 6 da manhã para trabalhar. É isso, né? É isso, né? Aí, o vira-lata caramelo feliz e o Pokémon triste. Piper, tadinho do Pokémon. Meus filhos gostam de Pokémon. Pro Brasil sorrir, outro país precisa chorar. Aí o cachorrinho, pois que chorem. Que isso? Cruel, hein? Cruel,
Quem cresceu na base do arroz e feijão não treme pro miojo. Mas depois que colocaram o cream cheese em temaki, tivemos dificuldade. Ah, não, gato não. Não consigo. Só esses? Temos as cornetadas do dia? Cornetadas do dia. A minha cornetada, já nem lembro mais o que era. É para a Alemanha em Copas do Mundo. A minha cornetada é que depois de 2014, Pipero, a gente ficou aqui, a imprensa brasileira, vocês da imprensa, dizendo, olha, a Alemanha desde 2002 ia sediar a Copa, fez um grande movimento de reformulação da categoria de base, e eles fizeram um plano para ganhar em 2014, nada é por acaso. O que aconteceu com esse plano que 2014 para cá afundou, Pipero? É a maldição do Mineirão. Agora, a sua cornetada. A minha cornetada é para a Copa do Mundo, até aqui muito aquém da expectativa dos europeus. Exceção feita à França, não tem nenhum brilhante. A França é um timaço fantástico, mas nenhum outro empolgou. Alguns já estão ficando pelo caminho de forma surpreendente. E ontem, duas seleções importantes, dois gigantes da Europa, como a Alemanha e a Holanda. E os asiáticos, parece que realmente, olha, que Copa do Mundo tétrica, né? Quer dizer, nenhum asiático entre as 16 seleções desse Mundial. Morelli, sua cornetada. Vai para as cobranças da seleção holandesa, cobranças de pênaltis. Nossa. Que horror, hein? Que horror. Teve uma lá que o treinador colocou a mão na cabeça, assim, querendo se esconder. Olha, horríveis, todos. Vamos rapidinho para os resultados do bolão, que a Neila Guimarães está brava hoje. E os novos palpites na tela. É por isso que tem que ser rapidinho. Atenção para a nova líder do bolão. Vamos ficar mais uns 5 minutos só falando sobre isso aqui. Acertei 2 palpites ontem. 64. Acabou o bolão, vieram até essa rodada só. Fábio Perno, 61, Robson Morelli, 60 e produção do Corneta, 59. E gostaria de deixar claro que todo dia quando entrar o bolão agora vai entrar a frase do chefe. A Marília tem razão. E depois entra o resultado do bolão. Vamos deixar desse jeito. Eu cravei o Paraguai e eu era o líder do bolão. Mas eu cravei a Holanda. Aí que tá. Costa do Marfim e Noruega, eu coloquei 2-1 Noruega, o Pipo, agora ele quer fazer igual a mim, porque agora eu assumi a liderança, 1-0 Morelli, e a produção Corneta Bailarina acha que vai ser 3-2 Costa do Marfim, o Brasil vai pegar então a Costa do Marfim. França e Suécia, eu coloquei 3-0 França, Pipo 4-1, Morelli mais econômico 2-0, e a produção do Corneta Bailarina, igual o Pipo, Bailarino, só que Marselhesa, 4-1. Marselhesa não, Cancan. E no último jogo de hoje, eu coloquei 1-1 México-Equador, tô achando que vai pros pênaltis esse, Pipo. Eu também, tá com muita cara. Tá com cara de pênalti. Você também 1-1, Morelli 1-0 pro México, e a produção do Corneta, que tá toda arriba, México, arriba, colocou 2-0 pro México, é isso? A nossa enquete do dia, a brasileirada quer pegar a Noruega. Olha o que vocês querem. O universo vem e fala sim, hein? 36%, tá bem equilibrado, ninguém sabe o que quer, hein? 36% querem a Noruega, 34% querem a Costa do Marfim e tanto faz, seremos hexa, 30%, viu, Pipeno? Estamos todo mundo otimista aqui. Ninguém está escolhendo adversário nessa altura da Copa do Mundo. Estamos encerrando o Corneta Metrópolis desta terça-feira. A gente volta amanhã, como todos os dias de Copa, a partir das 9h30, com tudo sobre a Copa do Mundo. Você pode acompanhar o Metrópolis pelo canal 143 da LG Channels ou do Metrópolis Esporte, aqui no caso do Corneta, aqui no YouTube. Agora você fica com a Neila Guimarães, que perdeu a voz ontem no gol do Martinelli, no contexto Metrópolis, e às 6h tem prorrogação Metrópolis, não vá perder. Um tchauzinho direto de Nova York do Morelli, um tchauzinho nosso aqui, que nós estamos atrasados. Beijo, até amanhã, gente.